Olá, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo e eu quero já começar dizendo para vocês, mulheres, que esse vídeo é como a mulher deve se portar no casamento. E antes que diga assim, mas por que é só das mulheres? Calma, eu estou fazendo esse vídeo hoje, amanhã eu vou fazer de como os homens devem se portar no casamento. Então, pode ficar tranquilo que eu vou ser justo para os dois lados. Vou trazer o que a Bíblia traz, interpretá-la para você, tá bom? E você vai ver que Deus também foi justo nessa distribuição de responsabilidades, deveres, obrigações e benefícios também, tá? Em Efésios, no capítulo 5, no verso 22 a 24, diz o tão temível texto: as mulheres sejam cada uma submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas a seus maridos. Esse aqui é o texto que alguns homens adoram e algumas mulheres odeiam. Mas vamos esclarecer alguns pontos. Primeiro, aqui, Paulo ele traz uma comparação com a vida espiritual e a vida conjugal, deixando claro algumas situações. Por exemplo, Jesus, quando estava no Getsemane, ele ora ao Pai, alegando que ele e o Pai eram um, e que da mesma forma que ele e o Pai eram um, ele pedia que os seus discípulos e todo aquele que viesse a crer nele também fosse um. Então, por mais que Deus ele permite que nós sejamos um com ele, um só corpo, e é por isso que o Espírito de Deus habita em nós e nos tornamos um só com Deus, da mesma forma que existe essa unidade espiritual, Paulo deixa claro que mesmo nessa unidade, Cristo é o cabeça. Ele é a cabeça do corpo. Por mais que nós estejamos nele e ele mesmo diz que agora nos tornamos um, existe essa distinção. Ele é o cabeça. Tudo subsiste por causa dele, depende dele, e espiritualmente falando, e é ele quem tem tal responsabilidade de nos manter unidos, próximos e de permitir que sejamos um. Quando ele fala do casamento, nós bem sabemos que o homem e a mulher, quando se casam, ele se torna o quê? Uma só carne. Mas que mesmo que haja essa união, que sejam os dois apenas um, ele diz assim que da mesma forma que nós, seres humanos, devemos ser um com Cristo, mas estar submissos a ele, tal a mulher deve ser submissa ao seu marido. Agora sim, eu já ouvi muito isso em algumas palestras que eu faço, de mulheres que falam assim, eu não concordo. Tudo bem, eu te respeito por você dizer que não concorda, entretanto, não é para mim que você tem que dizer isso. Isso é uma norma de Deus. E por mais que as pessoas dizem assim, mas aquela sociedade era machista, aquela sociedade, a mulher não era respeitada. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso é verdade. Eles eram machistas, a mulher era desrespeitada, desvalorizadas, né? Ótimo. Temos um acordo entre nós dois. Entretanto, quem fez o casamento? Foi a sociedade ou foi Deus? Foi Deus, né? Tá. As palavras de Paulo aqui não manifestam a real situação de uma sociedade, mas aqui manifesta a vontade de Deus. Quando você vai lá para o livro de Gênesis, no início, e você lê ali a partir do capítulo 2, 3, a narrativa da queda do ser humano, quando Deus
ordenou que não se comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva foi e comeu e deu ao seu marido, que também foi e comeu. Quando Deus está distribuindo as penalidades, ele chega à serpente e dá a ela uma sentença. Ele chega ao homem e dá ao homem uma sentença. Ele diz que o homem agora deveria trabalhar muito mais, que a terra daria seus frutos com muito maior dificuldade, né? Ou seja, que o labor do homem seria muito mais penoso. Para a mulher também houve punições, também houve sentença. A mulher, ela recebeu a punição de ter dores no parto, ou seja, ela daria à luz com um sofrimento enorme, e que ela seria submissa ao seu esposo, que toda a vontade dela estivesse abaixo da vontade do marido. Então, o que Paulo demonstra aqui a respeito do casamento, a questão da submissão da mulher, de colocar o homem de fato como aquele que é responsável pelas decisões, pelos desejos, pelos planos, pela vontade, pelo agir dentro da casa, não é, na verdade, um manifesto cultural da sociedade daqueles dias. Não, mas é algo que reflete desde lá do Éden, de quando o homem e a mulher conheceu o pecado e Deus trouxe esse peso para o relacionamento dos dois. Você está entendendo? Só que assim, vamos entender uma coisa. O casamento, ele é a união de 3 pessoas. A mulher, o homem e Deus. Certo? Paulo diz em uma outra passagem que se o marido for incrédulo, mas a mulher for crente, temente ao Senhor, o seu marido será santificado por ela. Ou seja, o fato dela fazer as coisas conforme Deus manda faz com que as bênçãos caiam sobre ela e se estenda ao seu marido e o alcance também. Da mesma forma, se a mulher for incrédula e o marido for crente, temente ao Senhor e agir conforme a Bíblia manda, as bênçãos caem sobre ele e se estende a ela. Então aqui, e como eu estou te falando, tem outro vídeo, o qual eu falo diretamente aos homens. Aqui não é a questão de você olhar e falar assim, mas eu não faço a vontade do meu marido, porque ele não é temente ao Senhor, porque ele é tolo, porque ele é... Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não traz essas condições. Ela diz que você deve ser temente ao seu marido, submissa ao seu marido, assim como ao Senhor. Olha o reflexo da situação. Tal como você é submissa ao seu marido, você deve ser a Deus. E eu acho interessante quando a Bíblia traz essas comparações, porque eu me recordo muito do perdão. Quando Jesus diz assim, que se nós não perdoarmos o próximo, da mesma forma Deus não nos perdoa. E da mesma forma que nós perdoamos, nós somos perdoados. Ou seja, sempre que a Bíblia traz essa comparação, ele traz como uma justiça de Deus condicionada ao nosso modo de agir. Então, se nós somos submissos ao nosso marido, né? Vocês mulheres são submissas aos seus maridos, assim como vocês são a Deus, logo Deus abençoa vocês e abençoa também ao seu marido, ao seu casamento. Quer seja seu marido cachaceiro, fora da igreja, violento, agressivo, enfim. Se você fizer a sua parte, Deus há de te abençoar. E a partir dali, Deus há de tocar no coração do seu marido para que ele cumpra a parte dele no seu casamento também. Tá bom? E olha, eu entendo que você pode vir a discordar de mim, até peço que faça, comente, tá? Seu comentário não vai ser bloqueado. Dentro do possível a gente vai responder, tudo bem? Comente. Se você tem dúvidas, se você quer compartilhar alguma experiência, fica-se à vontade. E olha, não fica com raiva de mim, tá? Você vai ver no próximo vídeo a respeito dos homens que a responsabilidade no casamento para o homem é muito maior. A mulher ser submissa a um homem que cumpre o seu dever
você vai ver que é algo muito prazeroso. Ser submissa a Deus, que cuida, que zela, que nos mantém, que nos protege, não é algo bom? Não vale o preço? Deus só estava dizendo que faça isso com seu marido. E você vai ver as bênçãos que Deus vai derramar no seu casamento. Tá? Curta esse vídeo, compartilhe se você julga que há pessoas que vão gostar dele também, e se inscreva no nosso canal. E se porventura você está buscando restaurar o seu casamento, tem aqui na descrição desse vídeo um link, tá? Eu desenvolvi já há alguns anos um curso de como restaurar o casamento em 3 passos e ficou fantástico o material, tem ajudado muitas pessoas. É só clicar, tá bom? Qualquer dúvida, a gente está aí à disposição. Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau.